comigo, por favor, as vossas Bíblias, Juízes capítulo de número 7, foi um texto que ardeu no meu coração, pedindo para o Senhor nosso Deus uma palavra, e Ele fez aflorar essa palavra no meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos nessa oportunidade. Juízes, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 1, vou ler alguns versículos, para que a gente possa entender. É um texto bastante conhecido, mas ele traz bastante lições para as nossas vidas, instrução, direção. Eu não tenho dúvida que Deus vai nos abençoar de uma forma extraordinária. Glória a Deus. Quantos encontraram a referência bíblica, digam amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou pela manhã, e todo o povo que com ele estava, e acompanharam junto à fonte de Orede, de maneira que o arraial dos Medianitas lhe ficava para o norte, no vale, de fronte do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os Medianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e se retire das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito é o povo a fazer-os descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, de todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então disse o Senhor a Gideão: qualquer que lamber a água com a língua, como lambe o cão, esse porá à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo abaixou-se de joelho a beber a água. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, vos livrarei, e darei os Medianitas na tua mão, pelo que todo outro povo se vá, cada um ao seu lugar. Somente até aqui. Queridos e amados irmãos, nós estamos diante de um texto sagrado, registrado no Juízes, capítulo de número 6. Falar do livro de Juízes é um período bastante interessante da Bíblia, porque é um tempo chamado teocracia. É um período onde Deus que governava sobre toda a nação de Israel. E é interessante porque Deus levantou vários homens e mulheres neste período, um período de aproximadamente 300 anos, a saber, cada um num período aproximadamente de 40 anos, como Sansão, Otoniel, e Gideão também está inserido, né? Débora, Baraque e assim por diante. Deus sempre levantou. Esse período foi, na verdade, manifesto após a morte de Josué. É bem verdade que quando Josué servia a Moisés, ele de fato preparou Josué para que fosse o seu sucessor na história de Israel. Só que quando Moisés morreu, a Bíblia diz que o Josué ainda estava ali no capítulo de número 1, agoniado, entristecido, porque todo Israel havia lamentado, chorado no período de 30 dias pela morte de Moisés, e o Josué estava lá todo para baixo, todo derrubado, e de repente vem Deus no capítulo de número 1, esforçando Josué, dizendo: esforce-se, Josué, porque eu serei contigo. Então Deus ele dá uma incumbência agora para Josué, a responsabilidade ela cai sobre os ombros de Josué, e ele, por sua vez, ele cumpre o seu ministério. Porém, o que me chama a atenção na vida de Josué é que ele não deixa sucessor. A gente não encontra sucessor, ele preparando alguém para que pudesse dar continuidade na história de Israel. Depois da morte de Josué,
o que aconteceu foi esse período chamado teocracia, né? Teo, Deus, cracia, governo. Era um período onde Deus levantava, nos momentos de crise, de declínio espiritual da nação de Israel. É bem verdade que no contexto da história de Israel, sempre o povo de Israel, eles se declinavam a outros deuses. Sempre o povo de Israel, eles se desviavam do seu propósito principal, que era adorar a Deus, glorificar ao Senhor, ter a Deus como o único Deus, né, acima de todas as coisas. Então eles sempre perdiam foco. Tanto é que é fácil a gente ver no livro de Juízes, Deus dizendo assim: tornou os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, eles eram repetitivos naquilo, no erro, eles eram repetitivos no desvaneio, eles sempre falhavam, eles sempre perdiam o foco do Senhor, eles sempre procuravam adoração, eles se alinhavam com pessoas que não eram para se alinhar. Então, este período foi um período onde sempre os filisteus, os amorreus, os inimigos sempre se levantavam contra a nação de Israel com força, oprimindo, trazendo opressão, trazendo domínio sobre a vida deles. E aí, todas as vezes que eles clamavam ao Senhor, escute isso, todas as vezes que eles clamavam ao Senhor, Deus levantava um libertador. Isso me chama a atenção, porque todas as vezes que a gente clama ao Senhor, Deus responde. Você acredita nisso? Todas as vezes que a gente invoca o nome do Senhor, a Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando a gente invoca, você pode ter certeza que Deus está sempre pronto para socorrer. Deus está sempre preparado para nos salvar. Isaías capítulo de número 59, versículo de número 1, diz que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados, tapados, para que não possa nos ouvir. O que falta então? Falta muitas das vezes a gente utilizar das ferramentas que Deus deixou para a gente. Uma das ferramentas que Deus deixou para a gente, uma das formas, um presente, o maior presente que Deus deixou para a gente, foi a oração, né? A oração é o ponto de contato que nós temos com Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que aqueles que se aproximam de Deus, se aproximam em espírito e em verdade. Então, quando a gente chega no culto, não basta só a gente chegar na igreja. Então, pastor Júnior, não adianta a gente chegar só no templo, não adianta a gente chegar só na igreja aqui, sentar e não prestar o nosso culto, não prestar a nossa adoração. A gente precisa chegar aqui e a gente precisa entrar no lugar chamado Santo dos Santos. A gente precisa entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Carta aos Hebreus, ele diz: tendo pois ousadia para entrar no santuário pelo sangue. Quando a gente chega aqui, a gente clama o sangue de Jesus. Sabia que o sangue de Jesus tem poder? Você sabia que o nome de Jesus, você pode clamar isso, dizer: o sangue de Jesus tem poder? Irmão, essa palavra, ela é uma palavra poderosa. O inimigo, ele tem que respeitar, porque Jesus, quando ele cumpriu o seu ministério, ele recebeu um nome sobre todos os nomes, o nome Jesus. Esse nome é poderoso. O inimigo, ele tem que bater em retirada. O inimigo, ele perde a força quando você clama esse nome. Se tem uma coisa que ele quer fazer, é que a gente fique calado, quieto, murmurando, reclamando, sabe? E sem poder proferir e professar o nome de Jesus. Clame o nome de Jesus, irmão. Não importa a circunstância que você esteja passando, não importa os problemas que você esteja passando, clame pelo nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Eu já sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Então, o nome de Jesus tem poder. Então, o que os filhos de Israel faziam? Eles paravam de clamar, eles paravam de orar, eles paravam de buscar, eles perdiam o foco e eles queriam, muitas das vezes, deuses que iam diante deles. Isso me faz lembrar também de quando Moisés subiu para o Monte Sinai. Ele está lá falando com Deus, Felipe, está lá recebendo o decálogo, os mandamentos, e de repente ele está lá 40 dias debaixo da nuvem, debaixo de glória, debaixo da presença de Deus.
Daqui a pouco o próprio Deus disse para Moisés: Moisés, desce lá, porque o meu povo já se corrompeu. O Arão pegou, chamou o povo, falou: pega todos os pingentes do meio do povo, fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar. Moisés desceu indignado, meus irmãos, quebrou as tábuas que não era dele. A gente tem mania de quebrar aquilo que não é nosso. Ele quebrou e ele teve que entalhar de novo, né? O problema quando a gente quebra aquilo que não é nosso é que a gente tem que refazer. Mas Deus é misericordioso. Por isso que tinha duas tábuas lá, né, na Arca da Aliança. É a tábua da lei e a tábua da graça. Tem graça de Deus aqui nesta noite. E a graça é exatamente isso, é o favor imerecido. O favor imerecido, ele sempre se manifesta sobre a nossa vida desde o Antigo Testamento. Quando a gente olha para esse texto de Gideão, ele me chama a atenção porque ele é alguém estrategista numa época de guerra, de batalha. Eu vi a minha irmã contando um testemunho aqui, fiquei impressionado. Até falei para o evangelista, para o pastor William, dizendo: o testemunho ele vitamina a alma, não é verdade? Porque ele fortalece a nossa vida, ele fortalece a nossa alma. Quando a gente vê o que Jesus ele pode fazer, parece que a gente está vivendo uma época que Jesus não está fazendo mais nada, irmão, mas ela é prova que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva. Então é muito bom isso. Você tem um testemunho? Você tem um testemunho para falar? Você tem gratidão no seu coração por aquilo que Cristo já fez por você? Eu não tenho dúvida que se desse o microfone aqui, muita gente ia dizer: pastor, eu tenho um testemunho para contar. Jesus já fez um milagre na minha vida. Quando nós olhamos para esse texto sagrado, ele é bastante interessante, porque na verdade aqui no capítulo 7 está a missão de Gideão. Só que antes disso Deus encontrou ele num lugar improvável. Deus sempre encontra pessoas em lugares improváveis. Gideão, ele está fugindo dos medianitas, porque no capítulo de número 6, quantos me ouvem, digam amém? Capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1, a Bíblia diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas. Isso no começo da minha fé, quando eu li isso, eu falei: mas Deus entregou os filhos de Israel nas mãos do inimigo? Eu fiquei pensando isso, como que pode isso? E aí Deus falou no meu coração: é porque quando os filhos de Israel não queriam a minha presença, automaticamente os inimigos tomavam posse da vida deles. Automaticamente eles seriam escravizados, seriam oprimidos. E Deus permitia porque era para que na verdade eles pudessem tirar uma conclusão. O que eles querem? Eles querem ser oprimidos pelo inimigo, ou eles querem ser aliviados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor? Então na verdade Deus permitia, e essa permissão ela durou 7 anos. Isso me traz tristeza, porque eles precisaram passar 7 anos. E a Bíblia diz que semeando Israel, olha o que acontecia, olha que cenário terrível. Semeando Israel, todas as vezes que era a época deles colher, na época do fruto, na época da colheita, vinha os medianitas, vinha os amalequitas, e vinha também os do Oriente. Eram 3 inimigos que vinha contra a vida deles todas as vezes que era a época deles colher. A época que para mim receber o meu fruto, imagina, você trabalha o mês inteiro, e quando chega na época que você recebe o pagamento, vem o inimigo e leva seu salário, leva seu pagamento. Isso aconteceu durante 7 anos, irmãos. Não foi só um mês, não, foi 7 anos consecutivos acontecia isso. Eles semeavam, e na hora que eles vinham a colheita, é tempo da gente colher. Quando eles iam colher, a Bíblia diz que o inimigo subiam, como se fosse gafanhoto, inúmeras pessoas, e eles levavam todo o mantimento. Eles levavam também os gados, ovelhas, bois. Eles levavam e manietavam eles, escravizavam eles, tiravam o alimento, tirava todo o gado que eles tinham e ainda escravizava eles. Situação terrível, de tal forma que a Bíblia diz que os filhos de Israel, escute isso, os filhos de Israel, eles fizeram para si, por causa do medo, por causa da opressão, eles fizeram covas, eles fizeram cavernas. Quando a gente fica com medo, a gente faz tudo isso, sabia? Quando a gente não utiliza a nossa fé diante de Deus, a gente começa a fazer caverna, fazer buraco, a gente começa a querer se esconder. Irmão, se você souber quem é Deus, e se você souber quem que você é na mão de Deus, você não precisa se esconder de nada. É o inimigo que tem que bater em retirada da tua história e da tua vida, em nome de Jesus.
Mas eles fizeram, porque o medo faz isso. O medo faz você retroceder, mas a fé faz você avançar. Tem alguém com fé aqui nesta noite? Deus vai te fazer avançar, minha irmã. Deus vai te fazer avançar, meu irmão. Eu vim aqui trazer uma notícia de Deus para o teu coração. Eu não sei que guerra que você está enfrentando. Eu não sei qual tem sido as lutas da tua casa, qual tem sido as lutas diárias. Mas eu tenho uma notícia do céu para te dar. Deus vai te nutrir de fé nesta noite. E a fé vai te fazer avançar. A fé vai te fazer romper lugares que você não está conseguindo romper. Se você acredita nisso, levanta a tua mão lá no terceiro andar, lá no céu, e dá a maior glória que você puder. Sabe por quê? Enche essa casa de glória a Deus e aleluia. Porque à medida que a gente vai adorando este Deus Todo-Poderoso, Ele vai dando força ao cansado, vai multiplicando as forças daquele que não tem nenhuma. Eu quero declarar nesta noite que você vai sair daqui vencedor, vencedor em nome de Jesus. O inimigo vai ter que bater em retirada da tua história. Se você crer, levanta a mão e dá mais um glória a Deus. Vai bater em retirada da tua família, da tua história, em nome de Jesus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então eles se empobreceram muito. Eu acho interessante porque a Bíblia diz que eles não só empobreceram, eles empobreceram muito. Eles ficaram muito pobres, não deixavam nada, não deixavam recurso nenhum. E aí, o interessante é que só que essa entrega de Deus, ela traz um resultado. Essa permissão de Deus do inimigo atacar muitas das vezes, ela traz um resultado para Deus. Por quê? Porque o inimigo começou a oprimir, Felipe, começou a oprimir, pastor William, começou a oprimir de tal forma, oprimir, chegou uma hora, só porque tem gente que só clama por Deus quando chega lá no final. Tem gente que já acorda logo no começo, já no primeiro ano, já fala: Senhor, me socorre aqui, porque eu preciso de um milagre, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu socorro. Mas tem gente que demora 1 ano, demora 2 anos, demora 3 anos, demora 4 anos, 5 anos, o tempo vai passando, vai perdendo, vai ficando pobre, e aí até a ficha cair. Aí a hora que eles ficaram pobres, muito pobres, a Bíblia diz que os filhos de Israel, eles clamaram ao Senhor. Clamar ao Senhor aqui é a chave que muda tudo. Porque se eles tivessem clamado ao Senhor no primeiro ano, Deus teria ouvido? Sim, com certeza. Porque se Deus ouviu no 7, Deus mandou um profeta. Deus ouviu de tal forma que mandou um profeta para trazer memória ao povo. E o profeta chegou lá para eles dizendo assim: assim diz o Senhor, Deus fez vocês subir do Egito, tirou vocês da mão de Faraó, livrou vocês da escravidão. Deus está trazendo memória à mente de cada um dos filhos de Israel, para que eles pudessem entender que Deus já tinha dado Deus já deu livramento para você um dia. Deus já te livrou das garras de Satanás. Deus já te tirou lá do Egito, das mãos de Faraó, e te colocou aqui na presença de Deus para glorificar o nome do Senhor. Então você já venceu o inimigo, você já venceu o Egito, você já venceu o Faraó. Só que o problema nosso é que às vezes a gente pensa que a unção que a gente tem para vencer o Egito, a gente vai ficar com ela a vida toda e vai... Irmão, o inimigo às vezes ele aumenta. Aqui o inimigo aumentou, aqui não tem só... Eles venceram os egípcios, né? Só que os egípcios foram vencidos. Os egípcios já foram vencidos na sua vida. O mundo já foi vencido na sua história, na sua existência. Só que isso não significa que não terá mais inimigo. E às vezes ele vem dobrado, triplicado. É os medianitas, amalequitas e os do Oriente. Vamos lá e vamos detonar Israel. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar minha unção, irmão. Eu preciso aumentar meu nível de comunhão com Deus. Eu preciso aumentar meu nível de proteção, sabe, de dependência de Deus, porque quando eu faço isso, Deus vai aumentando a tua unção. A Bíblia diz que o jugo será despedaçado por causa da unção. E como que eu adquiro unção, pastor Júnior? Através do culto, através da adoração, através da oração, através da adoração a este Deus Todo-Poderoso. Enquanto você vai adorando a Ele aqui nessa casa, você não tem noção o que acontece no mundo espiritual. Deus vai derramando poder e virtude sobre a tua vida. E aí você sai daqui, você chegou aqui cansado, sabe? Porque o inimigo está te atacando a semana inteira. Mas depois desse culto de domingo, você vai sair daqui vitorioso em nome de Jesus. Você vai sair diferente em nome de Jesus.
Por quê? Porque aqui é o lugar, quando a gente está no lugar certo e ouve a palavra certa, o direcionamento certo, você pode ter certeza que você não fica perdido na guerra e na batalha. Amanhã você vai levantar aquela segunda que o povo fala que é segunda brava. Você vai levantar a segunda forte. Você vai levantar a segunda cheia de Deus. Você vai levantar dizendo: sai da frente, Satanás, porque Deus me liberou uma palavra ontem no culto de domingo, e você vai cair por terra em nome de Jesus. Você acredita nessa palavra, minha irmã? Você acredita que Deus te chamou para vencer? Você sai com a mente diferente. Às vezes o maior problema não está nem, eu sempre costumo dizer isso, o maior problema não está nem na nossa geografia. A maior guerra, primeiro, ela começa na nossa mente. É isso que Deus sempre fez. Na vida de Josué foi assim. Quando eles foram conquistar Jericó, Deus disse para eles assim: olha essa Jericó, olha os muros, avista isso, está vendo isso? Isso aí vai cair. Então Deus queria que Josué imaginasse a queda da muralha primeiro na mente dele, para depois cair na geografia. Com Gideão foi assim, com Moisés foi assim. Então, se não cair, se a gente fica com aquela mente medíocre, dizendo: eu não consigo, eu não posso. Eu lembro que tinha um desenho quando eu era pequeno, que tinha um rapaz que tinha uma nuvem que andava, sabe, ele só reclamava da vida. Os céus, o azar. E aí ele tinha uma nuvem que seguia ele, chovia só na cabeça dele. Cabeça de todo mundo fazia sol, mas na dele, porque ele murmurava, reclamava o tempo todo, a nuvem seguia ele, uma nuvem escura, sabe? E assim, irmãos, sabe, se a gente não entender o mundo espiritual, a gente vai reclamar de coisas que aconteceram, situações que aconteceu, é um carro que bateu, é um filho que aconteceu uma situação, o mundo espiritual está agindo, sabe? Se você não se despertar no mundo espiritual e não entender que o inimigo está atacando a sua casa, a tua vida, e você não se encher no culto e não pedir para Deus as armas espirituais, você não consegue vencer. Você vai achar que é azar, você vai achar que é um monte de coisa. E Deus nessa noite Ele quer te capacitar, quer te encher, quer te fortalecer, porque tem guerras na tua vida, na tua história, na sua casa que você está passando, que você vai vencer elas. Quem sabe você não sabe como vencer, só que aqui está o segredo. Toda opressão traz uma reação. A opressão do inimigo precisa trazer uma reação em você. Qual que foi a reação dos filhos de Israel? Senhor, socorre a gente. Qual que foi a reação de Deus, a resposta de Deus? Vai lá, profeta, e diga para o meu povo que eu já fiz milagre na vida deles, eu vou fazer de novo. Foi lá e liberou uma palavra profética para eles, lembrando eles dos milagres que já fez, porque parece que é assim, parece que quando a gente está passando por luta e por prova, parece que a gente esquece todas as vitórias que Deus já fez na nossa vida. Que dá um branco, né? Você fica só com a prova, só com a luta. Parece que Deus não fez mais nada na sua vida, irmão. Deus está trazendo memória hoje. Ele já fez milagre na sua vida. Ele já curou pessoas aqui. Ele já levantou pessoas, já tirou gente do Egito aqui. Ele já te ajudou a vencer áreas da sua vida. Já abriu porta para você. Só que hoje você está diante de 3 inimigos. Só que eles vão cair também em nome de Jesus. Você acredita nisso? E aí a Bíblia diz que Deus levantou um profeta aí. Olha a resposta de Deus, ela continua, porque ela não para. Aí Deus vai lá onde está Gideão. Gideão foi o único, escute isso, no meio de uma multidão. Eles tinham 32 mil. O Gideão, ele foi estrategista total. Por quê? Porque era uma época de crise. E era uma época que não era a época de uva, não era a época de alegria. Que a gente precisa entender isso. E eu sempre digo isso. Nem sempre, nem todo dia a gente precisa de alegria. Sabe o que a gente precisa todo dia? A gente precisa de pão. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque pão fala de força, palavra fala de força. Quando você vem para o culto, sabe, você pode até não receber uma chave de carro, uma chave de casa, mas você está recebendo pão, você está recebendo alimento, você está recebendo comida, você está sendo nutrido nessa noite. Sabe por quê? Porque o inimigo vai cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Às vezes a gente quer alegria todo dia. E o Gideão, no meu ponto de vista, no meu ver, com certeza ele não queria estar no lugar que ele estava. Só que ele foi estrategista porque ele pensou o seguinte: não é tempo de uva, então os medianitas, os inimigos não irão ir lá no lagar.
Eu vou no lagar, o lagar é um buraco, é uma valeta, onde se amassa a uva. Eu vou lá, porque eu vou fazer o processo do trigo, é mais difícil lá no buraco. Porque lá eu vou ter que ficar pisando nele, vou ter que arrancar a casca dele. Porque a vida não está do lado de fora, a vida está do lado de dentro. Deixa eu liberar algo de Deus para o teu coração. Jesus disse: o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer dá muito fruto. Sabe o que ele estava dizendo? O grão de trigo tem que cair a casca tem que sair, sabe? Porque a sua vida não está do lado de fora. Alguém até pode olhar para a sua aparência, mas a sua vida está do lado de dentro, sabe? É quando você entra no teu quarto e vai para a oração, é quando você clama o Senhor no teu particular, é quando você tem um momento de intimidade com Deus. A tua vida está no teu espírito, está dentro de você. E às vezes a gente precisa ativar aquilo que está dentro de nós. E o Gideão está lá nesse processo, sabe? Eu queria estar lá na eira. A eira é lugar alto. Eira é o lugar de destaque, de status. Sabe, a eira é um lugar que é até fácil, porque ele teria facilidade de separar a palha do trigo, porque o vento ajudaria ele no processo. Só que ele não tem o que ele quer, mas ele tem o que ele precisa. Sabe, então, quem sabe você não tem o que você quer, mas entenda uma coisa, pode ter certeza que você tem o que você precisa para você vencer esse inimigo. E ele está lá, e de repente, sabe o que acontece? Acontece que a Bíblia diz que o anjo do Senhor se assentou lá onde Gideão estava. A primeira coisa que o anjo fez, o céu se movimentou a favor dele. O anjo se assentou onde ele estava e ficou assistindo Gideão. O céu estava olhando para Gideão e dizendo: esse daí tem coragem, esse daí que eu estou precisando. Sabe por que o céu está precisando de gente que tem coragem de vencer? Você tem coragem de vencer? Ou você já entregou os pontos? Você tem coragem de vencer por alguém da sua casa, por alguém da sua família? Porque Deus vai te usar. Deus vai te usar para você salvar alguém da sua casa, alguém da sua família. Deus vai te usar para ganhar muitas almas para Jesus. Você acredita nisso? Até porque esse é o propósito do reino, é uma ordenança de Cristo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então Deus vai te usar. Você será um libertador na sua casa. Você será um libertador na onde você trabalha. Você será um libertador no teu bairro. Deus vai te usar de uma forma extraordinária. Ele está lá, amassando o trigo. E esse processo do trigo, ele é interessante, porque enquanto ele está amassando o trigo, é como se Deus estivesse amassando ele como trigo. Estivesse dizendo para ele: Gideão, você é esse trigo aqui. Você está amassando esse trigo, arrancando a casca, e você para mim representa esse trigo. Sabe por quê? Porque através das provações, das adversidades, que Deus extrai de nós o melhor óleo, a melhor unção, a melhor autoridade. Deus não prepara líderes no shopping. Deus não prepara líderes. Irmão, Deus prepara, até porque eu sempre costumo dizer isso: Deus prepara os melhores líderes dele, sabe na onde? No deserto. O deserto, ele não é um acidente de percurso, ele é uma agenda de Deus, aonde ele prepara os seus melhores líderes. Então, se você quiser ser usado por Deus, se você quiser ser uma ferramenta usada por Deus, entenda uma coisa: você vai passar pelo deserto, você vai passar pela prova, você vai passar por luta, mas Deus vai te preparar para uma grande missão. Deus vai te preparar para um grande propósito. Tem pessoas na sua casa que precisam ser liberto. Tem pessoas no meio da tua família que precisam sair das drogas, precisa sair do fundo do poço. E Deus vai te usar. Mas como pregador, como pastor, Deus vai te usar de uma forma extraordinária. Não pare, não desista. Deus usa quem não para. Tem alguém que não parou aqui? Tem alguém que na luta, na crise, na pandemia, na adversidade que já venceu, não parou, continuou crente, continuou servindo a Deus, continuou buscando a presença do Senhor, continuou clamando, continuou adorando com a porta fechada, continuou adorando o doente. É você que Deus conta, é com você que Deus conta. Irmão, Deus não conta com quem para com qualquer coisa. Tem gente que está parando de ser crente porque não deu a paz do Senhor. Tem gente que não vem mais para a igreja porque não me cumprimentou, porque não me colocou no cartaz, não me deu oportunidade para cantar ou para pregar. Deus não conta com essas pessoas. Deus conta com gente que está na prova, que está no vale, que sabe da onde Deus tirou. Deus já te tirou do Egito, Deus já te tirou das garras de Faraó, e Ele vai te usar de uma forma extraordinária. Clama a Súria, decanta, né? Desceu uma glória de Deus aqui.
Eu sinto uma presença de Deus. Deus vai estar fortalecendo pessoas aqui nesta noite. Deus vai fortalecer a tua alma, minha filha. Deus vai fortalecer a tua alma, meu filho. Eu vou profetizar sobre a tua cabeça, que haja luz sobre a tua mente nesta noite. Deus vai te usar no meio dos teus. Você e sua casa servirá ao Senhor. O diabo não vai destruir o teu esposo. O diabo não vai destruir a tua casa. A tua casa não vai ser destruída pelos inimigos. Eu tenho uma palavra de Deus para esta igreja. Deus vai te usar de uma forma poderosa. Tem crente de adorador aqui, irmão? Cadê aqueles que não pararam? Cadê aqueles que não abandonam a cruz? Cadê aqueles que não abandonam Jesus por nada? É você que Deus vai usar de uma forma extraordinária. Adora Jesus por um momento. Hoje é a noite de socorro de Deus para a tua alma. Hoje é a noite de socorro de Deus para a tua vida. Você entrou aqui dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Por esses dias alguém disse: Senhor, eu não aguento mais, eu não vou conseguir. Hoje tem força de Deus para a tua alma. Deus está fortalecendo a tua vida nesta noite e está dizendo: não para, minha filha, não para, meu filho, porque aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o fim. Aleluia. Deus vai continuar a obra dele na tua história. Profetiza para alguém que está do lado. Deus vai continuar a história, aleluia, a obra dele na tua história. Profetiza aí, irmão, me ajuda a pregar. Sabe, libera. Quem sabe alguém que está do teu lado aí está precisando de uma palavra. Seja profeta na vida dele, sabe, seja uma boca de Deus na vida dele. Diga: Deus vai cumprir a obra que ele prometeu na sua vida, na sua história. Eu creio neste Deus de milagre. Eu creio neste Deus. A gente não vem aqui em vão. A gente não vem aqui bater cartão. A gente vem aqui adorar o Todo-Poderoso. Eu sempre entendi, pastores, que enquanto a gente adora Ele aqui, Ele vai trabalhando. Ele vai lá na nossa segunda-feira. Eu gosto daquele versículo que diz: antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando Deus, quem impedirá? Calamassúria decanta, neve suberré. Manto e derredecou, calamassúria decanta, neve súbia. Deus está cobrindo esta casa. Deus está cobrindo as famílias aqui nesta noite. Calamassúria decanta. Eu sinto uma virtude de Deus entrando nesta casa. Lamaia, súria decanta. Sinta a presença de Deus. Adora Ele por um minuto. Glorifica este Deus poderoso. É o Deus de Israel. Quando você clama a Ele, Ele responde. Quando você clama a Ele, Ele ouve a tua oração. A tua oração vai ser ouvida, minha filha. A sua oração tem resposta de Deus nesta noite. Deus vai responder orações de pessoas que estão orando por vidas, por pessoas que estão lá no fundo do poço. O céu está mandando eu profetizar nesta noite: eu vou salvar. Eu vou salvar, eu vou salvar. Eu vou salvar, eu vou salvar. Eu vou fazer uma grande obra em nome de Jesus. Aleluia. Aí o anjo se apresenta a ele, olha para Gideão, fica só observando. Você sabia que o céu fica observando a nossa atitude? Ele está vendo o seu trabalho, o seu esforço. E às vezes você está fazendo coisas igual Davi, sabe? Quando estava matando leão e urso. Ele disse para Saul isso: eu matava leão e urso, ninguém via. Eu vou derrubar esse gigante. É no anonimato. Ninguém está vendo. Mas você está lá todo dia com o joelho prostrado, derrubando gigante. Você está lá orando, buscando. Você está matando urso. Você está matando leão todo dia. Mas o céu está te vendo, Gideão. O céu está te vendo, minha irmã. Continua malhando, está difícil o trabalho, está árduo, não está fácil. Eu costumo dizer que se fosse fácil, todo mundo fazia. Se está difícil, fica tranquilo. Deus está te preparando. Deus confiou em você. Deus apostou em você. E é você que Deus vai usar. E de repente Deus se manifesta. Porque primeiro Deus olha, depois Ele se manifesta. Deus só está te observando. Mas eu quero profetizar que Ele vai se manifestar por esses dias da tua vida.
Deus vai se manifestar na tua vida, na tua história, na tua existência. Levanta a tua mão, galeria. Deus vai se manifestar na tua história por esses dias. Eu estou sentindo Deus forte aqui nesta casa. Calamassúria, decanta, sinta a presença de Deus aí. Deus está tocando vidas. Tem pessoas chorando, tem pessoas, aleluia, que está precisando desta palavra. Deus está dizendo, fica tranquilo, tem socorro de Deus aqui nesta noite. Calamassúria, decanta, nevessúria. Deus está entrando na tua guerra. Esta peleja não tereis que pelejar. Ficai somente em pé e vede o livramento de Deus. Tem livramento de Deus, só se posiciona. Aleluia. Espírito, calamassúria, decanta, neve súbia. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor, em nome de Jesus, vai abençoando os teus filhos, ó Deus. Aí Deus se manifesta e diz: Gideão, varão valoroso. Olha essa palavra do céu para a tua vida: varão valoroso, varoa valorosa. Sabe o que Deus está dizendo? O céu está dizendo hoje, nesta noite: você tem valor para mim. Você é alguém de valor. Varão valoroso, vai nesta tua força. E é interessante que às vezes a gente quer ir na força dos outros. Ora por mim, me ajuda, irmão, é na sua força. Mas eu tenho pouca força. Paulo disse isso, né? Mesmo tendo pouca força, ele disse para a igreja, na verdade, de Tiatira, se não me falha a memória: mesmo tendo pouca força, não negaste a minha fé, não negaste o meu nome. Deus não conta com quem tem muita força, não, irmão. Deus conta com quem chegou aqui precisando, sabe? Eu gosto do versículo que diz que a alma farta, ela pisa em favo de mel, mas a faminta até o amargo é doce. Sabe quem? Sabe a gente que está precisando, necessitado. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, sabe? É quem precisa, é os necessitados, é quem necessita da presença de Deus, é quem, sabe, é dependente da presença de Deus. Aí Deus se manifesta para Gideão: vai nesta tua força, o Senhor é contigo, varão valoroso. Vou liberar essa palavra: Deus é contigo. Guarda essa palavra. O inimigo quiser colocar uma palavra contrária na sua mente, dizendo que Deus não é com você, Deus não está ouvindo sua oração, fala para ele: Satanás, é mentira, porque eu ouvi ontem que Deus dizendo que Ele é comigo. Guarda essa palavra. Deus é contigo. Vou liberar isso. Deus é contigo, minha irmã. Deus é contigo, meu irmão. Eu vim aqui nesse culto de domingo, esse culto da família. Eu gostei até que eu mudei o culto de domingo para amanhã. Eu estou podendo estar aqui hoje à noite. Deus é contigo, para liberar essa palavra para o seu coração. Deus é contigo, guarda isso no teu coração. Guarda isso na tua alma, minha irmã. Levanta a tua mão do lado do rapaz, isso. Guarda isso, porque Deus é contigo. Enquanto eu estou pregando aqui, tem socorro de Deus para a tua história, viu, minha filha? Tem socorro de Deus. O céu está se movimentando ao teu favor. Esta batalha, Deus está dizendo que você está enfrentando. Deus está dizendo: fica tranquilo, descansa teu coração, porque eu estou acalmando o vento, estou acalmando a tempestade. Está vindo um tempo bom para a tua história. Aleluia. Deus se manifesta para Gideão. Qual que é o conselho de Deus? Não para, não desista, continue sempre fazendo alguma coisa para Deus. Continue sempre envolvido, não pare. Não pare de trabalhar, sabe? Não abandone a sua casa, a sua família, seu casamento. Não pare. Deus tem negócio com quem não para. Aí o capítulo de número 7, na verdade, é a missão. Deus fala para ele: Gideão, levanta. Você vai trazer uma mensagem para o povo. Você vai pregoar para o povo. Tem 32 mil. Eu sei que o inimigo, a guerra é grande, mas apregoa para o povo: quem for medroso e covarde que volte. E Gideão foi lá, um esboço pequeno, né? Palavra de Deus para o coração. Abre a Bíblia, congregação de Israel. A palavra de Deus é essa: quem for medroso e covarde que volte. Irmão do céu, que mensagem. Mensagem foi embora. Sabe quanto que foi embora de 32 mil?
22 mil foi embora. 22 mil falou: Gideão, então tchau, porque eu sou medroso e covarde. Ele ficou com 10. Aí Gideão falou: só ficou 10, Jeová. Aí Jeová falou para ele assim: Gideão, é muito povo ainda que está contigo, para eu dar livramento. Porque às vezes a gente acha que tem muita gente com a gente, né? Tem muito amigo, tem muita gente com nós. Aí daqui a pouco você perde um amigo, acontece um monte de coisa, você fala: estou sozinho, estou com poucas pessoas. Não é, irmão, Deus está diminuindo para a glória dele se manifestar. Tem gente que vai só até um lugar com você, depois ele tem que... É parte da vida, a gente precisa entender isso. Tem gente que não vai aonde você vai. Vou repetir isso. Tem gente que não vai chegar aonde você vai chegar. Então, ela não cabe até lá, ela cabe até um período, um tempo. E aí Deus falou para ele: manda o povo descer as águas, e aquele que beber como bebe um cão lambendo, você separa de um lado, e aquele que beber ajoelhando, você separa de outro. E aí Gideão, ele vai para a segunda peneira, né? A primeira peneira foi dos covardes e medrosos, 22 mil, guarda isso. Agora ele vai para a segunda peneira de Jeová. Agora a peneira aqui é para ver quem está atento na batalha e quem não está. Quem está atento e quem não está. Desce as águas, e aquele que beber como bebe um cão lambendo, separa de um lado, e aquele que se ajoelhar, separa de outro. E aí a Bíblia diz que aqueles que lamberam como lambe um cão foram 300. Ou seja, quem Deus escolheu e quem Deus viu que era vigilante, foi aqueles que fizeram como um cão. O cão não se ajoelha. Já pensou no campo de batalha? Tem 3 inimigos. Tem os medianitas, os amalequitas, os do Oriente. Irmão, tem hora que não é hora de orar. Na hora da batalha, da guerra, você vai orar, você tem que orar antes. E aí eles foram querer orar, vou orar. Não, irmão, não é hora de orar, agora é hora de vigiar. Até isso a gente tem que saber. Tem que saber a hora de orar e a hora de vigiar. E aquela hora ali não era a hora de orar, era a hora de vigiar. Deus queria saber quem estava atento. Deus queria saber quem estava ligado no culto. E Deus queria saber também quem estava disperso. E aí o Gideão descobriu, porque Deus já sabia, né? Gideão descobriu que tinha 9.300 desatentos. Só sobrou 300. Aí Deus falou assim para Gideão: com esses 300, tu vai livrar Israel como se fosse um só inimigo, como se fosse uma só pessoa. E aí Gideão separa esses 300 em grupos de 100 e distribui para eles 3 coisas. Dá para eles cântaro vazio, dá para eles uma tocha acesa e dá para eles buzina. Cada um tem uma representação aqui. O cântaro representa a fragilidade humana. A ordem de Deus foi: quebra o cântaro. Tem hora que a gente tem que quebrar o nosso cântaro, irmão. Não dá para a gente ficar vem para o culto, fica com o cântaro inteiro. Vem para o outro culto, fica com quanto tempo já você está com o cântaro inteiro? Tem hora que a gente tem que quebrar para a gente vencer batalha. Fragilidade. Fica tão duro. Tem gente que diz assim: eu sou homem, eu não choro, né? Mas na presença de Deus a gente tem que ser sensível. A tocha acesa representa a presença de Deus dentro de nós. Tanto é que a ordem foi: pega essa tocha acesa e coloca dentro do vaso vazio. E você pega a buzina, porque a buzina representa a proclamação do Evangelho, o anúncio da vitória. E aí vocês vão fazer tudo junto. A hora que eu falar já, vocês vão quebrar o cântaro, vão levantar a tocha e vão soprar a buzina. Aí Gideão falou: Senhor, mas é só isso, é desse jeito? É, porque quem vai vencer esse inimigo vai ser eu, através da tua adoração, através da tua sensibilidade, através da minha presença dentro de você. A gente só sabe se tem tocha acesa quando quebra o vaso. Quando quebra o vaso, revela o que tem dentro. Tem tocha acesa aí, irmão?
E aí, quando eles fizeram isso, lá no campo do inimigo, lá no campo de batalha, no vale, que eles já estavam tudo preparado para atacar, eles foram confundidos por Deus. Foram confundidos por quem? Por Deus. E eles começaram a se matar um ao outro. Eles não precisaram colocar a mão. Sabe por quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa milícia são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortaleza. Enquanto você adora aqui, Deus quebra as cadeias lá. Enquanto você glorifica aqui, Deus confunde o inimigo lá. Quando você exalta aqui, Deus faz o que você não pode fazer. Glória a Deus.